Afinal, o MEI está ou não obrigado a enviar a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais, chamada de EFD-REINF? Eu já vou dizendo aqui para vocês que não existe uma resposta dizendo simplesmente que sim ou que não, porque isso vai depender se o microempreendedor individual, se ele se encaixar dentre alguns dos critérios de obrigatoriedade no envio daquelas informações. E essa videoaula aqui de hoje, ela é específica para você que é microempreendedor individual. Nós vamos abordar questões relacionadas à obrigatoriedade do envio da EFD-REINF para microempreendedor individual. Então sejam todos bem-vindos aqui no canal Informei, e como eu sempre digo, é bom demais ter todos vocês por aqui. Eu sou o Robert Cristo, professor e analista tributário da Receita Federal, mas este canal aqui é de minha responsabilidade pessoal e vocês estão no Informei. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui no canal Informei. Este vídeo aqui de hoje, ele foi um vídeo sugerido pelo nosso amigo Tiago, que deixou nos comentários aqui de um dos nossos vídeos dizendo: professor, poderia trazer um vídeo para falar sobre EFD-REINF? Então aqui estou, vamos falar sim sobre EFD-REINF. E por que essa obrigação está chamando a atenção de muitos microempreendedores individuais? Deixa eu colocar o contexto aqui para vocês. Muitos MEIs que possuem maquininha de cartão de crédito começaram a receber alguns comunicados das suas administradoras de cartões de crédito dizendo: olha, agora você passou a ficar obrigado a enviar a tal da EFD-REINF. E é claro, você que é microempreendedor individual, que nunca tinha ouvido falar da tal EFD-REINF, ficou bastante preocupado e começou então a buscar informações relacionadas a essa obrigação. Não é verdade? E olha só, pessoal, existem muitos vídeos por aí, eu já pude observar, dizendo simplesmente que está obrigado, outros dizendo que não está obrigado. Tome bastante cuidado com essas informações. Como eu disse para vocês que logo no início do vídeo, isso depende de muitas situações, e eu vou colocar aqui para vocês todas essas situações de uma forma bem clara, bem didática. Eu preparei uma aula para vocês aqui, e vocês vão ver que existem situações que pode te obrigar sim a enviar a EFD-REINF. Mas eu já vou adiantando aqui para vocês, a grande maioria dos microempreendedores individuais, me arrisco a dizer ali que aproximadamente 90% ou até mais não estarão obrigados a enviar a EFD-REINF. Então acompanhe comigo aqui com bastante atenção, vou ser bastante responsável com essas informações aqui, vou trabalhar com o que está escrito na legislação e nos manuais. Então vem comigo aqui para a tela que eu preparei uma aula para vocês. Vem comigo! E aqui estamos. Para que vocês possam me acompanhar, estou trabalhando aqui com a instrução normativa número 2043 de 2021. Fala, professor, já está começando logo pela multa, vocês vão entender já já. E olha só o que está dizendo o artigo 7º aqui. O sujeito passivo que deixar de apresentar a EFD-REINF no prazo fixado, ficará sujeito às seguintes multas. Lá no parágrafo 2º está dito o seguinte: a multa mínima a ser aplicada será de R$ 500. E logo depois, lá no parágrafo 4º, vai dizer o seguinte, que vai ter uma redução de 90% para microempreendedor individual. Onde eu quero chegar aqui com vocês? Não foi para assustar vocês não, pessoal. Foi para trazer a seguinte regra. Vejam só, se está dizendo aqui que nós vamos ter uma redução de multa para microempreendedor individual, isso significa dizer que tem sim situações que o microempreendedor individual está obrigado a enviar a EFD-REINF. Essa é a lógica. Vocês entenderam aí por que eu trouxe agora este artigo aqui. Então existem situações sim que o MEI vai estar obrigado a fazer a EFD-REINF. Inclusive já está previsto aqui que vai ter uma multa e o MEI vai ter 90% de desconto nesta multa. E agora sim, vamos lá para o início da instrução normativa para verificar quais são as situações que obrigam tanto o microempreendedor individual como outras empresas a enviar a EFD-REINF. Vamos continuar aqui. Artigo 3º. Ficam obrigados a apresentar a EFD-REINF os seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos. Eu coloquei aqui como item 1. As empresas que prestam e contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra ou empreitada.
E observem que este item trata de duas situações ao mesmo tempo. Ele trata de empresas que prestam serviço mediante cessão de mão de obra ou empresas que contratam serviço mediante cessão de mão de obra. Professor, o que seria cessão de mão de obra? Eu vou tentar explicar bem resumido para vocês, senão isso aqui seria uma aula de pelo menos 1 hora para falar sobre isso aqui. Cessão de mão de obra, em pouquíssimas palavras aqui. Imagine você, microempreendedor individual, que estivesse contratando uma outra empresa para fazer um serviço dentro da sua empresa. Digamos ali, um serviço de vigilância. Aquela empresa ia mandar um funcionário dela para ficar ali dentro da sua empresa prestando esse serviço de vigilância. Naquele caso ali, ela poderia estar cedendo aquela mão de obra para você, microempreendedor individual. Entenderam ali, pessoal? É como se fosse ali, vou tentar bem resumido mesmo, é como se fosse uma terceirização. Só para você entender esse contexto aqui. Agora, o que você precisa saber, você que é microempreendedor individual? Que nesse item 1 aqui, você que é microempreendedor individual, você não pode prestar serviço mediante cessão de mão de obra. Isso está vedado lá na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140, lá no artigo 112. Então, o MEI não presta serviço mediante cessão de mão de obra. Então, você não vai incidir nessa situação aqui. Agora, não é vedado que você contrata serviço mediante cessão de mão de obra. Agora, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. Isso é muito difícil de acontecer. Eu até agora nunca vi um MEI contratando serviço mediante cessão de mão de obra. Depois vocês deixam até nos comentários aqui se é o seu caso. Eu nunca vi, tá bom, pessoal? Mas não é porque eu nunca vi que não deixa de existir essa obrigação. Então, você que é MEI, se você contratar serviço mediante cessão de mão de obra, aí você tem várias obrigações, como por exemplo, você vai ter que reter a contribuição previdenciária sobre 11%, tá? Uma alíquota de 11% sobre o valor da nota fiscal lá daquela empresa. Essa é uma obrigação que você tem que fazer e você também fica obrigado a fazer a EFD Reinf. Então, entenderam aqui esse item número 1, né? Eu até coloquei aqui, situação rara de acontecer com o MEI. Por quê? Então, o MEI não pode prestar serviço mediante cessão de mão de obra, mas ele pode sim contratar serviço mediante cessão de mão de obra. Mas eu acredito que é uma situação bastante incomum de acontecer. Mas se acontecer, agora você já sabe, você ficaria obrigado a enviar a EFD Reinf. Vamos para o próximo item. Item 2. As pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB. Pode ficar tranquilo, MEI não está sujeito a CPRB. Então, esse item não se aplica a você que é microempreendedor individual. Vamos para o item 3. O produtor rural, pessoa jurídica, e a agroindústria, quando sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva. Isso também não vai se aplicar a você que é microempreendedor individual. Vamos para o item 4. Agora sim, o adquirente de produtor rural, nos termos dos incisos 3 e 4, do caput do artigo 30 da Lei 8.212 de 1991. Isso aqui, pessoal, presta bastante atenção. Seria quando, se você que é microempreendedor individual estiver comprando ali diretamente de produtor rural pessoa física, vamos supor que você foi lá naquele produtor rural pessoa física e você estivesse comprando queijos ali para fazer os pastéis da sua pastelaria. Você foi lá, fez aquela negociação, aquele produtor rural emitiu uma nota fiscal para você. Naquele caso ali, pessoal, você teria que estar fazendo um recolhimento de uma contribuição previdenciária, que muitos chamam de fundo rural. Você teria que fazer essa retenção dessa contribuição previdenciária e por conta disso, por conta da legislação, você ficaria também obrigado a enviar a EFD Reinf. Por isso que eu coloquei aqui embaixo que pode se aplicar ao MEI. Então você tem que ver a sua situação concreta. Então fique atento a este item aqui, compras de produtor rural pessoa física. Então se você fizer esse tipo de operação, você pode ficar sujeito à obrigação de enviar EFD Reinf. Vamos para o próximo item. Item 5. As associações desportivas que mantenham equipes de futebol profissional. Então isso não vai se aplicar ao microempreendedor individual. A empresa ou a entidade patrocinadora que tenha destinado recursos à associação desportiva a que se refere o item anterior. Então, eu coloquei aqui que é uma situação muito rara de acontecer com o MEI. Pensa o seguinte, para que você incidisse nessa obrigatoriedade aqui deste inciso, o que teria que acontecer? Você que é microempreendedor individual, você teria que estar destinando recursos para patrocinar uma equipe de futebol. Então vai ser muito difícil disso acontecer. Lembrando, equipe de futebol
profissional. Então você que é microempreendedor individual, você pode patrocinar a equipe de futebol? Não tem nenhum problema, você pode sim. Agora, se você estiver ali destinando recurso para patrocinar a equipe de futebol profissional, fique sabendo que você vai sim ficar obrigado a enviar a EFD-RINF. E tem outras obrigações também, tá, pessoal? Estou falando aqui só apenas com base aqui na obrigatoriedade de enviar a EFD-RINF, mas teriam outras obrigações, como reter contribuições previdenciárias. Então fica bastante atento também a esse item aqui, mas como eu disse aqui, vai ser muito raro de acontecer um MEI patrocinando a equipe de futebol profissional. Vamos seguir em frente. Agora o item 7. As entidades promotoras de espetáculos desportivos. Já deixei ali. Não se aplica também ao MEI. Então fica tranquilo, não tem situações que vai te obrigar por conta desse item 7 aqui. Item 8. As pessoas físicas e jurídicas relacionadas no artigo 2º da Instrução Normativa número 1990 de 2020. Essa instrução normativa é a instrução normativa que trata da obrigatoriedade de entregar a DIRF, que é uma outra obrigação acessória que existe para ser entregue para a Receita Federal. Veja aqui então que neste item 8 ficou amarrado as situações de obrigatoriedade de entrega da DIRF. Eu vou trazer aqui para você, como eu disse, para você que é microempreendedor individual, quais seriam as situações que deixariam você obrigado a enviar a EFD-RINF por conta das situações de obrigatoriedade que estavam previstas lá na DIRF. Acompanhe comigo aqui, eu coloquei um item A aqui. Pagamentos a outras empresas, já deixei entre parênteses, que não sejam optantes pelo Simples Nacional. Então você que é MEI, pagando uma outra empresa, você contratou o serviço de uma outra empresa, e presta atenção, de serviços relacionados nos artigos 716 a 718 do Regulamento do Imposto de Renda. Neste caso aqui, se você estiver contratando algum daqueles serviços, você ficaria obrigado a fazer a retenção do imposto de renda retido na fonte e, por conta disso também, você ficaria obrigado a fazer a EFD-RINF. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link que dá acesso ao regulamento do imposto de renda para você conferir quais são esses serviços relacionados nesses artigos que eu deixei aqui. Então, prestando atenção que, novamente, você que é MEI, se você fizer pagamento daquele serviço, como por exemplo consultorias, contabilidade, e se a empresa que você estiver contratando não for empresa optante do Simples Nacional, aí você fica obrigado a fazer retenção na fonte. Não existe legislação que dispensa que você faça a retenção na fonte, tudo bem? Aí neste caso você tem que fazer a retenção na fonte e vai ficar obrigado a enviar a EFD-RINF. Mas também não é uma situação muito comum de acontecer. Mas pode acontecer e por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E o próximo item, item B, distribuição de lucros. Então você que é MEI, se você distribuir lucros, você fica obrigado a fazer a EFD-RINF. Sobre esse aspecto aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês, presta bastante atenção. Quando você abre uma empresa MEI, você abriu um empresário individual, porque todo MEI é um empresário individual. E a legislação do imposto de renda equipara o empresário individual a uma pessoa jurídica. Então, pessoal, o que você tem que prestar atenção? Toda vez que você recebe valores referentes à prestação de serviços ou venda de mercadorias e produtos, aquele dinheiro, ele pertence à empresa e não a você, pessoa física. Então, você tem que separar o patrimônio da pessoa jurídica da pessoa física. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essas questões. Onde eu quero chegar aqui é o seguinte. Então, você vai recebendo aqueles valores, aquilo pertence então à pessoa jurídica, pertence à empresa. Só que você, como pessoa física, você precisa de dinheiro. Você tem que pagar as suas contas, não é verdade? E como que você faz para tirar o dinheiro da empresa para que ele chegue até você, pessoa física? As maneiras mais comuns, mais tradicionais de fazer isso, seria por meio da distribuição de lucros ou por meio de retiradas pro labore. Essas são as maneiras mais tradicionais de fazer isso, pessoal. Então, neste caso aqui, especificamente falando sobre distribuição de lucros, se você distribuir lucros, então, da sua pessoa jurídica MEI para a sua pessoa física, aí você fica obrigado a fazer a EFD-RINF. Mas você que conhece talvez um pouquinho mais da legislação vai me dizer o seguinte, professor, mas lá na DIRF está dito que eu só ficaria obrigado a fazer a DIRF no caso se eu distribuísse lucros acima de R$ 28.559,70, não é verdade? Sim, é verdade. Só que aqui na legislação da EFD-RINF, como ela é uma obrigação mensal, o que você tem que ficar bastante atento? Que lá no manual, presta atenção, lá no manual de orientações da EFD-RINF, existe uma recomendação de que você vá fazendo as declarações mensalmente, caso você distribua lucro mensalmente. Então presta bastante atenção. O mais comum de acontecer
é o microempreendedor individual, fazer ali distribuição de lucros uma vez ao ano, às vezes no mês de dezembro, às vezes ali no mês de janeiro. Então você ficaria obrigado a fazer FDRINF naquele mês, apenas naquele mês que você fez ali a distribuição de lucros. Isso é um ponto. Agora, se você tiver distribuição de lucros mensalmente, o que não é muito comum de acontecer, aí você teria que enviar a FDRINF de forma mensal. Essa é a orientação contida lá no manual, lá na página 6 do manual. E lá ainda, pessoal, está dizendo lá que poderá vir uma nova instrução normativa para tratar de outros aspectos relacionados à distribuição de lucros. Então fiquem bastante atentos aqui no canal e quando isso sair, se sair alguma coisa nesse sentido, eu vou trazer aqui para vocês. E por falar em ficar atento, eu quero te pedir uma gentileza. Tá gostando desse vídeo? Deixa ali um like, deixa um joinha e confere para mim se você está inscrito no canal. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal. E vamos continuar aqui com a nossa aula de hoje que ainda não terminou. E agora sim, você que é MEI e possui maquininha de cartão de crédito, acredito que você estava esperando chegar esse momento aqui da aula. Deixa eu já falar para vocês. Apenas por conta de ter maquininha de cartão de crédito e estar pagando comissões ali para a administradora de cartão de crédito, isso não te obriga a enviar a EFD-REINF. Isso inicialmente chegou a constar lá na instrução normativa, pessoal, na instrução normativa 2043. Mas nós tivemos ali uma alteração daquela legislação. Tivemos a instrução normativa número 2163, que foi ali publicada no Diário Oficial da União no dia 11 de outubro de 2023. E por conta daquela alteração da legislação, presta atenção, você que é microempreendedor individual, ou até mesmo qualquer outro tipo de estabelecimento, qualquer outro tipo de regime de tributação, apenas pelo fato de pagar comissões para administradoras de cartão de crédito, você não fica obrigado a enviar a EFD-REINF. Então prestem bastante atenção, porque eu sei que você recebeu aí, logo no início do mês de outubro, ou no final do mês de setembro, você chegou a receber um comunicado das administradoras de cartão de crédito que você teria que fazer a EFD-REINF. Mas fiquem tranquilos, nós tivemos uma alteração na legislação, veio essa IN número 2163 e agora você não está mais obrigado a fazer a EFD-REINF apenas por conta das questões de maquininha de cartão de crédito, só por fato de você pagar comissões ali. Tá bom, pessoal? Prestaram bastante atenção? Ficou mais aliviado aí do outro lado? Vamos seguir com os nossos estudos, estamos quase terminando aqui. E agora vamos falar aqui sobre os prazos de entrega. Porque se você incidiu em alguma daquelas situações que eu comentei aqui para vocês, você ficou obrigado então a fazer a EFD-REINF. E é uma declaração mensal. Deixa eu ler para vocês aqui o artigo 6º. A EFD-REINF deverá ser transmitida ao SPED mensalmente até o dia 15 do mês subsequente ao mês a que se refere à escrituração. Exemplo, professor, a EFD-REINF do mês de outubro você teria que enviar até o dia 15 do mês de novembro. Mas vamos seguir em frente aqui ainda. Veja o parágrafo 2º. O prazo a que se refere o caput será postergado para o primeiro dia útil subsequente ao dia 15, quando este cair em dia não útil para fins fiscais. Presta atenção. Então, se o dia 15 cair num sábado, ou num domingo, ou no feriado, então o prazo fica postergado para o primeiro dia útil posterior. Vamos para o parágrafo 3º. O prazo para a apresentação das informações de rendimentos relativos a lucros e dividendos, presta atenção, relativos a lucros e dividendos, quando isentos de retenção de imposto incidente sobre a renda, fica prorrogado para até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre correspondente, observado o disposto no parágrafo 2º. Vamos para um exemplo. Vamos supor que você tenha distribuído lucro no mês de outubro. Então você vai ficar obrigado a fazer a EFD-REINF, o prazo de envio vai ser no segundo mês subsequente ao término do trimestre. O trimestre que compõe ali o mês de outubro está no quarto trimestre, que é outubro, novembro e dezembro. Qual é o segundo mês posterior? Vai ser fevereiro. Então você vai enviar essa declaração no dia 15 de fevereiro. Lembrando, né, se o dia 15 cair em sábado, domingo ou feriado, fica postergado para o próximo dia útil subsequente. E voltando aqui para mim, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu sei que ela ficou um pouco extensa e até peço desculpas por isso, mas eu tive que passar por todos aqueles itens para que você soubesse realmente quando você está ou não obrigado a fazer o envio da EFD-REINF. E para você que verificou que está obrigado a fazer o envio, caso você tenha alguma dificuldade em algum campo,
Deixe aqui nos comentários, hashtag InformeiReinf, tudo junto. Você fazendo isso, eu vou entender que você está precisando de um vídeo, de um passo a passo sobre como fazer aquelas informações ali. Então não se esqueça, deixa ali, hashtag InformeiReinf, que eu faço um vídeo com um passo a passo para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha. Se for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal. Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!